Olá, que alegria estar com você, começando ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco. Você está na TV Evangelizar, esta benfeitora nacional, chegando aí na sua casa pelo sinal do satélite, também pelo canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, hoje nós temos um programa muito especial. É claro, nós estamos ainda vivendo o luto. Papa Francisco nos deixa, mas temos a fé no Cristo ressuscitado, não é isso? Então é uma alegria, ao mesmo tempo uma dor, é aquilo que todo cristão vive. Mas justamente impulsionados por esta força, nós vamos trazer no programa de hoje o legado do Papa Francisco, vamos entender mais sobre o que ele pregou, sobre a misericórdia, sobre o amor, sobre a forma como ele viveu, que nos chamou muita atenção. E para isso, nós vamos ter convidados especiais, a começar do padre Marcial Massaneiro, está aqui com a gente. Ele que é teólogo, é professor na PUC Paraná, colaborador do Dicastério para a Unidade dos Cristãos Vaticano. Então nós vamos falar daqui a pouquinho com ele sobre este legado do Papa Francisco. E também vamos falar sobre a pessoa do Papa, né? Não somente a pessoa do Papa Francisco, mas a importância de Papa Francisco neste momento histórico em que ele viveu, que todos nós vivemos. Também vamos conduzir este assunto. Então é só ficar aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, e você sabe, né? Passamos a Páscoa e um dia após veio a notícia do falecimento do Papa Francisco. Então nós vamos abrir este programa agora com o anúncio da morte do Papa Francisco, que muitos choraram, muitos foram pegos de surpresa logo após a Páscoa. Acompanhe comigo. Eram 9h47 da manhã desta segunda-feira pelo horário italiano, quase 5 da manhã no Brasil, quando a Santa Sé oficializou a notícia. O anúncio da morte do Papa Francisco foi dado com pesar diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, pelo cardeal Kevin Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda dor, devo anunciar a morte do nosso Santo Padre, Papa Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou à casa do Pai. A sua vida inteira foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Nos ensinou a viver o valor do Evangelho com fé, coragem e amor universal, em modo particular, a favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus. All'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. A morte do Santo Padre acontece um dia depois da comemoração da Páscoa, quando Francisco, ainda convalescente, fez uma aparição surpresa da sacada da Basílica São Pedro, saudando os fiéis que lotavam a praça. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Na mensagem Urbi et Orbi, Bergoglio lançou um apelo aos responsáveis políticos para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. Estas são as armas da paz, dizia a mensagem, aquelas que constroem o futuro em vez de espalhar morte. E pela última vez, abençoou os fiéis. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Momentos que foram muito emocionantes nessa bênção papal, como que uma despedida mesmo, né, do Papa Francisco. Mas agora a gente olha para o legado que ele deixou, né? Ele que tanto falou da misericórdia, que tanto falou sobre o amor em atos, a simplicidade, a humildade. Essas são palavras que saem da boca das pessoas mesmo, não é? Quando lembram do Papa Francisco, esse amor pelos menos favorecidos, pelos pobres, uma igreja em saída, tudo isso são palavras, não é? Mas que, de fato, ficam, porque Papa Francisco nos deu um exemplo verdadeiramente de atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia. Então eu já estou aqui sentada com o Padre Marcial Massaneiro. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção, viu? Deus te abençoe, também para quem nos acompanha, né? Feliz Páscoa, né? A Páscoa do Papa Francisco é como que pegar carona, brincando, né? Pegar carona com a Páscoa de Jesus. E a gente, diante desses fatos, afirma a nossa fé na ressurreição, para que o legado dele continue nos animando nesse tempo de discernimento e oração da igreja aí para a eleição do próximo. Com certeza. Bom, Padre Marcial Massaneiro, falei certo, né, meu querido? Sim, Marcial Massaneiro, isso mesmo. Sagrado Coração de Jesus, isso, né? Isso, os deonianos. Teólogo, professor na PUC Paraná, colaborador do Dicastério para a Unidade dos Cristãos Vaticanos. Gente, Dicastério, então, o padre que está aqui entende muito de doutrina, né? Agradeço a tua disponibilidade, agradeço também de forma especial, porque cuida de Jesus das Santas Chagas pra gente aqui, tá, padre? Sim. Estamos colaborando aí com o projeto aqui também. Sim, com certeza. Mas hoje a gente vai falar sobre o Papa Francisco e acredito que algo pertinente pra gente pensar, padre, esse legado que se fala, né, do amor, da caridade, que Papa Francisco deixou em atos, né? Como que foi que ele viveu verdadeiramente esse amor que é ação, que não é só sentimento como muitas vezes a gente pensa, não é? Na verdade, e quem nos acompanha deve lembrar, essa marca é a marca do Evangelho, é o jeito de Jesus viver. E a gente encontra essas grandes marcas que você colocou também em outros papas. Paulo VI falava da civilização do amor, né? O João Paulo I durou um mês, mas era o Papa do Sorriso. O Bento, né, que veio depois do João Paulo II, também marcante com esses temas, né? Lançou a encíclica Deus é Amor. O Papa João Paulo II, que o Francisco relê em alguma medida, lembra da preparação do grande jubileu lá nos idos anos 2000, com o ano da misericórdia. Então, a marca do Evangelho é a identidade de todos nós cristãos. Sim. Muito mais daquele que é o primeiro a servir, né? O nome de primaz da Igreja Universal, primaz, não é monarca, como muita gente pensa. Primaz é o primeiro a servir. Na chamada dos servos, que Jesus faz todo dia lá do céu, o Papa é o primeiro a responder presente, digamos assim. E nós, no nosso lugar, também respondemos, obviamente. Agora, o que eu noto em Papa Francisco, e hoje de manhã eu li novamente, é a marca do carisma jesuíta, que hoje, ele completando esse tempo aqui conosco na Terra, eu posso ver melhor e afirmar. Eu trouxe aqui uma edição dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eu fiz esse ano. Muito bem. Amei. Né? Essa edição aqui é de 1966. Eu escolhi a dedo na minha biblioteca porque eu estava nascendo quando isso foi editado. Olha só. O Papa Francisco era um jovem se preparando aí para o processo de discernimento vocacional. E esse aqui é o guia de vida dele. No final, para a gente não ter que se estender, tem uma última oração onde Santo Inácio de Loyola resume a vida do jesuíta, que é a contemplação para alcançar o amor. É uma contemplação que dá para fazer em 2, 3 tempos de oração, no corre-corre da vida, não precisa estar numa casa de retiro, ou pode ser feito no modo longo. Em resumo, esse exercício da contemplação do amor pede que o jesuíta, e os leigos e leigas que acompanham essa espiritualidade também, mas pede que o jesuíta faça uma memória do amor de Deus em 3 lugares da sua experiência. Olha que coisa interessante. Na criação, ou seja, toda a natureza, a criação referida a Deus como bênção, sinal do amor dele, etc. Na redenção,
que é a vida, morte e ressurreição de Jesus nos seus lugares, Nazaré, Betânia, na cruz, no cenáculo, e da história pessoal. Reconhecer que esse amor de Deus, da criação, da redenção, é também presente na minha vida. E aí, se a gente quiser dar uma olhada nesses 3 lugares de discernimento, você vai ver que a vida do Francisco girou ali, desde jovem, depois padre, arcebispo, foi provincial também dos jesuítas. Então, se você olha o amor de Deus na criação, ele sempre teve isso presente, é da sua sensibilidade. Dali nasce a encíclica, né? Laudato Si. Sim. Que retoma o que os papas disseram, não perde, mas coloca algo dele, o seu lugar nesse momento de contemplação. Dali sai os projetos de fraternidade, de perdão. Então eu diria que as bem-aventuranças ajudam a gente a entender Papa Francisco. Nos exercícios dos jesuítas, eles chamam isso de consolação. Diante de muitas desolações, nós devemos ser homens e mulheres de consolação. Cheios do Espírito Santo, consolados para consolar, perdoados para perdoar. Sim. E nessa contemplação do amor, ele mesmo diz, numa síntese, quando o Antônio Spadaro fez a entrevista com ele, algum tempo atrás, perguntou: Papa Francisco, quem você é? E ele disse: eu sou um pecador a quem Deus concedeu muita misericórdia. E esse, para mim, é o lema da vida dele, né? Então, traduzir em ato essa experiência é do carisma dele. Me parece que é uma marca de vida e ele leva para o pontificado. Mas como você diz, no seu lugar de Papa, Bispo de Roma, presidente da Igreja e líder internacional, isso se amplificou e atravessou muitas fronteiras. Esse legado vai ficar. Sim. Agora, o senhor falou desses atos, né, de amor. E Papa Francisco também é reconhecido por uma abertura ao diálogo. Exatamente. Uma abertura às culturas. Como que se relaciona esse amor nesses atos que são um compromisso, de alguma forma, com as pessoas, não é? Com a sociedade, com as pessoas. Uma coisa interessante é que ele traz para a agenda pessoal, né? Você vê o Francisco, o Papa Francisco, retoma agora esses gestos, você não vê apenas o Santo Padre, o Bispo de Roma, o Papa, apenas, né? Isso já é muito. Claro, né? sim, claro, eu entendi, o apenas é limitando ali, mas não... Mas, ou seja, ele não faz isso e nunca fez por protocolo ou porque estava na agenda, ele faz por convicção. Na verdade, o Papa Francisco, ele é até complicado para a segurança, para a cúria, porque ele manda na agenda. E não mesmo? Sim, então nesse sentido ele tem pressa em amar. O Papa Francisco é um homem que tem pressa em amar, que viveu com pressa de amar. Então ele irradia isso na sua agenda pessoal. Então ele vai a uma visita, né, entre os pentecostais, como a igreja do pastor Traetino, que é amigo dele, ele entra e reza. Ele atravessa a praça na pandemia, né, dizendo: ninguém está só, eu estou com todos e todos estão aqui. Quer dizer, eu acho que ele tem essa pressa. Outros papas tiveram marcas assim. João Paulo II está na memória com muitos gestos, né? Mas o Francisco, ele traz para a agenda pessoal como um homem crente e um homem que se impõe a graça de amar. Então aí eu tenho algumas palavras que eu destacaria. Uma é encontro, né? É um papa que não fala sobre, mas fala com. Vamos falar sobre os pobres, escrever um documento, animar a igreja. Sim, ele também fez isso, mas ele fala com, e instituiu um dia na sua diocese em que os pobres vêm. Ou seja, a fronteira, né, de classe, etc., ele vai lá. Né? Vamos falar com quem está preocupado com a natureza. Antes dele escrever a carta, Laudato Si, sobre o meio ambiente e também humano, a ecologia ambiental e humana, não vamos nos esquecer que ele escutou, ele dialogou com muita gente. Ele fez 2 grandes colóquios mundiais, um pela Academia Pontifícia de Ciência com o pessoal da área científica, que sabe do que está tratando em termos de planeta, meio ambiente, biomas, ecossistema. E depois ele também fez um grande fórum com os prefeitos das metrópoles do mundo inteiro. E ele cita o episcopado, ele cita quem, né? Então é um homem do diálogo que mostrou que a igreja não está aí só para falar, mas também para ouvir. E a questão das fronteiras, né? Ele lembrou que o mapa do mundo não é mais um mapa político de governos, mas é um mapa feito por migrante,
por gente que foge de guerra, por crianças, por acesso à água ou falta de acesso à água. É um mapa de poluição, de minas. Então, o que os outros papas já tinham falado e tocado, de algum modo, tudo isso se problematizou, se complicou muito nos últimos anos. E isso estoura, como a gente fala, né? Estoura na mão dele, né? E ele tem a coragem de colocar isso na agenda. E note que na data em que a maioria dos bispos se aposenta, com 75, que ele poderia descansar, com 76 é eleito bispo de Roma e Papa. Quer dizer, é uma agenda terrível. Sim, com certeza. Fácil não é, né? Não. Eu já meditei sobre isso. Não é fácil estar na pele do Papa, né? Com certeza. Padre Marcial, você falou sobre essa importância das orações do Papa Francisco. A gente preparou um material justamente falando sobre todas as orações, não todas, né? Algumas. E a gente quer compartilhar com você. Les enfants. Nosotros, los agricultores. We women. نحن المهمشون. La oli tinamita ralchoch. Sisi ni watoto wa askari. 我们受迫害的基督徒。Noi giovani. Wir Arbeiter. Nós, os mais velhos. Chúng tôi, những người thiểu số tôn giáo. Kaming mga laiko. Nosotros, los sacerdotes. Sisi, wa missionari. We families. Nous, les consacrés. Nós somos parte da criação. Nosotros, los migrantes. Wij de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Noi katekisti. My drobni i średni przedsiębiorcy. We victims of abuse. Wir Bewegungen und kirchliche Gruppen. Todos nosotros te damos las gracias por tus intenciones de oración. A gente vê, é emocionante, né? Ver essas orações, ver essa união de alguma forma. Né, padre? São rostos, né? Sim. O Papa Francisco, ele diz que a evangelização está muito na nossa cabeça, mas precisa passar pelo coração, e graças a Deus está muito no nosso coração, mas ele traz um elemento novo. O Papa Francisco diz que precisa chegar aos nossos pés, que a gente esquece. Faz sentido. Né? O pé empoeirado, o pé, o que a gente esquece, a gente vive o dia inteiro massacrando os nossos pés. E ele dizia isso, e não porque eu estou aqui nesse canal, mas é porque é da Bíblia. Nos evangelhos, Jesus fala ressuscitado: olhem minhas mãos e meus pés. Né? Aqui, esse é um elemento da veneração das chagas, que os pés chagados são aqueles que estão preparados para caminhar. Não é porque estão feridos que dói, então eu não ando. É o contrário. O Senhor sabe ir ao encontro de outros chagados. Esse é um tema maravilhoso que o Papa Francisco retoma até na encíclica do Coração de Jesus, a chaga do coração, mas ele lembra também a chaga dos pés. Então, ele vai. Então, ele vai com os pés chagados pela pandemia, pela migração. E de fato, ele praticamente incorpora isso porque é uma graça. Ninguém daqui se salva isolado. Nós somos membros vivos do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, mesmo na glória, está chagado. O Papa Francisco, ele de algum modo, ele materializa isso pelo seu carisma, pela sua consciência missionária e porque ele é um homem de empatia, um homem de compaixão. Hoje é um dos líderes, um dos poucos líderes no cenário global que se destaca como um homem de compaixão, de bem-aventurança,
do seu pequeno lugar. A gente não tem mais os estados pontifícios, o Vaticano não tem exército, mas tem uma rede mundial de oração pelo Papa, cujas intenções acabaram de passar. O Papa Francisco é um homem, a meu ver, que nesse cenário de mundo, um dos poucos líderes que encarna as bem-aventuranças e não faz apenas diagnóstico do mundo. A gente abre a televisão, liga a televisão, melhor, abre os canais, os acessos, todo mundo faz análise de conjuntura. Agora, prospecção de construção de futuro, ele faz muito bem, melhor do que muitas instituições. Então, as encíclicas que ele escreveu, os outros documentos, cartas, são para produzir futuro, entre aspas, produzir, não é? Para iluminar, para a construção do futuro. No futuro, a liderança religiosa internacional vai ter que construir a paz. Não dá para deixar com governos apenas. Líderes muçulmanos, hinduístas, judeus, cristãos, né? Então tá lá, Fratelli Tutti. No futuro, alguém vai querer passar a conta da destruição ambiental. E nós vamos ter a alegria de dizer, ele já falou. Sim. Ele disse, ele avisou. Então eu vejo que muito do legado de Papa Francisco é construção de futuro. E aí eu acho que nós não vamos dar conta, desculpa dizer isso aqui claramente, mesmo que tenha bispos ouvindo, o assessório episcopado também, acho que nós não vamos dar conta na base de documentos e projetos pastorais. Eu acho que isso a gente já faz e vai ter que ser iluminado, e o Espírito Santo faz disso isso tudo se torna semente. Mas eu acho que do legado do Papa Francisco é procurar aprender dele a fazer do Evangelho a nossa agenda do dia a dia, né? Não é a melhor igreja do mundo, mas é a melhor igreja da rua. É chegar perto, né? É estar ali. Então eu acho que nesse sentido ele, mesmo como Papa, que tem um magistério e ensino, ele fez uma coisa diferente. Não sei se vocês notam. Cada gesto dele é uma nova encíclica, é uma declaração, é um documento. Ele não precisou de redescobrir a roda. Ele simplificou a igreja, colocou a graça de Deus em primeiro lugar, deu acesso àqueles, a meu ver, que Jesus tem como seus preferenciais, os que todo mundo esquece, Jesus lembra, que ninguém vê, Jesus enxerga, não é? Sim. E nesse sentido, o pontificado dele é um novo jeito mesmo de pensar um projeto de igreja que me vem muito. Ele recolhe dos papas que vieram antes e tem um legado para esse tempo de discernimento e construção do futuro. Eu olho muito para o futuro, a palavra esperança é a marca que começa e encerra o pontificado dele. Se a gente retoma os discursos, lá do iniciozinho ele já falava de esperança. Padre Marcial, eu vou chamar um vídeo agora, mas eu vou te fazer a pergunta antes, né? Porque eu quero voltar falando sobre a última encíclica. Ele nos amou. Okay. E esse vídeo que a gente traz agora fala do valor das pessoas. Acompanhe comigo. Bonito, né? Bonito e forte, porque Paulo VI, João Paulo II e o Bento tocaram no tema também e estavam muito próximos no horizonte de evangelização. Vocês notam, se quiser reler, está lá na internet, os documentos são acessíveis. Mas era muito na linha do anúncio, né? Anunciar, evangelizar, testemunhar. De repente o Papa Francisco traduz isso, dizendo de forma muito simples, não é? Não é tanto pelo quanto se vê e se anuncia, mas o quanto se dá. Então, uma igreja que oferece algo aos migrantes, aos pobres, que se dá, que se entrega, é uma igreja que evangeliza. Ou seja, para o Papa Francisco, não é um tema de ensino, mas é uma agenda de encontros. É muito forte. E isso é o que eu dizia, sem nenhum desprezo aos documentos encíclicas, a gente seguia por isso, e o Papa precisa pronunciar para nos ensinar. Ele educa, ele é um pedagogo. Mas o interessante é que
não esquecendo todo esse patrimônio dos documentos, dos pronunciamentos, você olha de fato no dia a dia dele, ele faz de modo muito simples e direto o que ele diz, né? Sim. E de fato, a meu ver, a palavra oblação, que está marcada fortemente na encíclica Ele nos amou, mostra isso, né? Olhar para o coração do Redentor que é transpassado, lembrar que coração não é uma coisa separada, é o próprio Jesus. E por que o coração exposto, transpassado, ferido? Porque é um coração em contínua entrega, que se deixa ver, ferir e chagar. E esse é o coração de Deus. Eu acho que ele é um pouco isso aí também, não é? Na medida em que os gestos do Papa Francisco ao longo desses praticamente 12 anos de Papa, a meu ver, são movidos de esperança, mas eu acho que são também movidos de compaixão. Me parece que ele era uma pessoa de muita empatia, ele tem sido assim, de modo que ele sente, de algum modo, tudo o que fere, machuca e diminui o ser humano. Um coração sensível. Um coração sensível, um coração de pastor, que é o que está lá nos profetas da Bíblia, e Jesus também incorpora isso, né? Então, uma igreja que ama se mede pelo quanto ela dá, pelo ato de entrega. E isso está no conjunto da evangelização, mas também está na agenda dele de dia a dia. Ele vive isso em primeira pessoa. Sim. Então, na sua visão, essa encíclica, como que fala em latim aqui, padre? Dilexit nos. É uma coisa muito interessante, porque em latim, amare é amare. Amavit nos, ele nos amou. Mas quando você vai nas fontes, o Papa Francisco escolheu Paulo. Tem vários momentos em Romanos e também tem Efésios. E o outro texto do Novo Testamento, onde fala ele nos amou de um modo expressivo, é João e os textos de João. Então, os escritos de São Paulo e de São João falam muito, muito em contextos fortes, ele nos amou. Mas não é uma teoria, há uma memória. Ele nos amou e a prova está que ele deu a vida por nós, ressuscitou e continua conosco. A comunidade estende a presença de Jesus no mundo. Agora, em vez de amare, a tradução em latim que o Papa escolheu, que é de São Jerônimo, está diligere, que é ter dileção, é ter premura, é ter delicadeza. Não é o amar, não perde nada do amar, mas agrega esse sentimento de dileção, né? E predileção, aqueles que são diletos primeiro. Por que primeiro? Porque os outros jogam por último, então a gente tem que olhar para eles, senão quem vai olhar se a igreja não olha? Então esse dilexit nos amou-nos é um amor de entrega, um amor provado pela oblação. É o amor que a gente sabe que está ali porque ele deu a vida e não porque ele disse, falou, ensinou, convenceu à base de argumentos. Então, por isso que o São Jerônimo, em vez de dizer amou-nos, amavit-nos, do verbo amare, usa diferente, dilexit-nos, né? Que tem um sentido de relação, de entrega. E é o jeito do Papa Francisco ser, né? Sim. Você veja que eu trabalhei em Buenos Aires 3 anos com o Vicariato dos Leigos e na área ecumênica, a convite dele e da equipe. Júlia Torres, Pino Scafuro, né? E eu não conseguia encontrar esse homem pessoalmente, né? Porque ele estava sempre indo para a missão, né? Lá na Casa do Clero, na Sáenz Penha, fica numa praça pertinho do Ministério da Educação da Argentina. Então eu estava em cima e disseram: o bispo Dom Jorge Bergoglio está aqui. Ah, sim, mas quando eu fui para o café da manhã, tchau. Já tinha ido para a periferia, alguma visita, não dá tempo. E ele foi isso o tempo todo, né? A agenda correu atrás dele. Então, essa última encíclica sobre o coração de Jesus, eu acho que reflete muito as opções pastorais dele. E para mim, a gente pode entender essa encíclica, que é a última, como o testamento espiritual do Papa Francisco. Eu acho que a gente no futuro vai ler assim. Sim. Padre Marcial, muito obrigada por vir aqui hoje, por nos falar, por nos conduzir. Deus abençoe sua missão também, tá? Uma benção aí quem nos acompanha. Obrigado. Se puder, a gente volta, porque agora se abre um caminho de esperança, de oração, conclave, despedida do Papa. É claro que certamente nós teremos um outro São Francisco no céu. Sim. Além de São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, né, o Papa Francisco intercedendo pela gente. Muito obrigada, sempre bem-vindo à TV Evangelizar, Padre. Obrigado. Agora o recado da Vanessa para você da Vision X.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, você que acompanha a programação do Evangelizar e fica aí assistindo. A gente fala do Vision X e você se pergunta, será que o Vision X é para mim? Então eu é que vou te fazer uma pergunta. Tua visão tá fraca? Tá cansada? Passou o tempo, tá cada vez mais difícil de conseguir enxergar de longe? Você vai no mercado, tenta enxergar um preço, não tá conseguindo. O olho vermelho demais, ardendo, coçando o tempo todo. Tem alguém em casa que já tá com uma catarata, com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia e vai prolongando, vai deixando para depois. Ou já fez, está precisando fazer aí um processo de recuperação, você quer cuidar da sua visão e cuidar de quem está aí dentro da sua casa? Então faz o seguinte, já liga para a gente 0800 777 0190, porque o Vision X, esse aqui, do X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como ele já faz na vida de tantas pessoas, e é por isso que eu venho aqui falar com propriedade dele, porque são pessoas como você que fazem questão de gravar o depoimento e vir aqui contar. Vamos assistir mais um comigo? Veja lá. Ó, minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. O meu olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Sensacional, né? Então já liga também 0800 777 0190. Eu vou entregar o Vision X aí na porta da sua casa, hein? Promoção que você quer? É promoção que eu vou fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai receber 4, vai comprar 3, vai receber 6 e assim por diante. Então não dá para perder, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. É com você, Carol. Obrigada, Vanessa. Depois do intervalo, nós continuamos falando sobre o Santo Papa. Vamos receber mais um teólogo aqui, então volte comigo. Vamos sair com imagens da Praça São Pedro, no Vaticano, para que a gente possa, de alguma forma, estar lá, pelo menos pelas imagens aqui da TV Evangelizar ao vivo. E você acompanha tudo também pelo nosso site tvevangelizar.com.br. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, hoje falando especialmente sobre o Papa Francisco e trazendo para você aqui muita informação. Daqui a pouquinho nós vamos continuar a nossa conversa com um teólogo de muita confiança, e isso a gente consegue proporcionar para você no Brasil inteiro, você que está nos transmitindo, porque nós temos como que anjos na nossa vida, porque os associados fazem um papel muito importante que sustentam essa obra. Então eu queria convidar você, nesse momento, você que ainda não é associado, que possa apoiar esta obra. É muito simples você se tornar um associado, basta entrar em contato com a gente por esses telefones que aparecem. A nossa equipe vai te explicar o que é que você precisa fazer, mas é um cadastro muito simples e você vai ter a opção de receber na sua casa o Jornal do Evangelizador, mas, sobretudo, de ser, de fato, um evangelizador junto com a gente. Então, te convido a se tornar um associado neste momento. E enquanto eu vou caminhando aqui para o nosso segundo convidado, já vou conversar com o Diogo sobre o Papa, mas a Patrícia está aqui com um recado para você. Boa tarde, Carol. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Você já parou para pensar que um simples prato de macarrão que você almoçou hoje pode ser um perigo para a sua saúde? E isso por conta da grande quantidade de açúcar e carboidratos que se transformam em mais açúcar ainda no seu organismo. Quase que ultrapassa o limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente se você sofre com diabetes e sabe que é muito importante, que é crucial o
controle do açúcar no sangue. O diabetes não controlado pode levar a sérios problemas cardíacos, neurológicos e o mais triste, gente, a perda da visão e até mesmo a amputação de membros. Glicotrate te ajuda nessa luta diária, diminuindo o açúcar no sangue e atuando no bom funcionamento do pâncreas. Ligando agora no 0800 555 5146, você garante o Glicotrate aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, no envelopinho da saúde, com 50% de desconto no kit completo. E de presente, vamos mandar um medidor de glicose digital para você conferir a eficácia do produto e, claro, controlar aí o açúcar no sangue. Atenção, gente, para essa informação que é muito importante, faz toda a diferença, ó. Com apenas uma cápsula por dia, um frasco vai render 4 meses de tratamento. Olha que interessante, hein? Com um frasco, você consegue, então, tratamento para 4 meses. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Para quem é de Curitiba e região, se pedir agora, recebe ainda hoje, viu? Ligue já, 0800 555 5146 e garanta agora a cápsula inimiga do açúcar. Obrigada, Carol. Volto contigo. Obrigada, Patrícia. Eu volto com você para conversar com o Diogo Pessotto, teólogo. Muito obrigada por vir, meu querido. Tudo bem? Carol, tudo bem? Graças Espero a que Deus. quem nos acompanha também esteja bem. Eu também. Meus queridos, agora a gente vai falar sobre o papel histórico mais do Papa. Eu queria trazer mais isso, né? Porque alguns pontos que chamam a atenção quando a gente olha para a história do Papa Francisco. A gente comentou agora há pouco sobre ele ser jesuíta, mas além de jesuíta, é um latino-americano, não é? O que isso significa? Eu não sei se a minha geração, a sua, vai ver um Papa latino-americano novamente, né? Isso tem um impacto histórico? Como que você vê isso? Do ponto de vista histórico, Carol, você lembrou bem. O fato de Francisco ter sido o primeiro Papa latino-americano, e Francisco foi o primeiro em muitas coisas, mas nessa em específico, né? Significa, para mim, duas coisas. Uma do ponto de vista mais pastoral, quer dizer, a igreja também se abre a outras realidades geográficas, né? A maioria dos papas, todos da Europa, e dentre essa maioria italianos. Sim. E aí nós temos um latino-americano que tem um jeito muito próprio de pensar a igreja, de pensar pastoral, que não tem nada a ver com uma ruptura do ponto de vista do que é a igreja, mas um jeito de evangelizar muito, muito específico, né? A proximidade, o contato, um trabalho mais pujante do ponto de vista pastoral. Então, tem aí algo muito interessante, e aí você disse muito bem, não sei se veremos ainda em vida um outro Papa latino-americano. E um outro ponto que me chama muito a atenção é o fato de que Francisco, sendo latino-americano, foi eleito Papa sem estar atuando na Cúria Romana, por exemplo. Sim. Estar atuando no Vaticano. Isso não é muito comum. Não é tão incomum, mas Francisco, como ele mesmo disse quando foi eleito, foi tirado do fim do mundo para ir assumir a cátedra de Pedro. Então, há um aspecto pastoral, sim, mas há também um aspecto do ponto de vista institucional. A mensagem que os cardeais quiseram transmitir à igreja naquele momento é de que a igreja não se reduz àqueles que a pensam a partir da Cúria Romana. Há outros espaços de igreja que devem ser considerados, e Francisco fez jus a isso, né? Convenhamos que ele desempenhou esse papel de trazer as periferias, ou de dar visibilidade às periferias, como ele chamava, as geográficas, mas as existenciais também. Agora, o fato dele ser jesuíta, eu sei que a gente conversou com o padre aqui. Vocês se conhecem, inclusive, não é? Com toda certeza. Um grande amigo, o Padre Marcial. Viu? Dois gênios conversando. É isso que acontece, né, Diogo? Mas muito obrigada. O fato dele ser jesuíta, o que isso significa historicamente? Porque a gente sabe que o Brasil, eu pelo menos, sou muito grata aos jesuítas, porque nós somos católicos por causa dos jesuítas no Brasil, certo? E o que significa, então, um Papa jesuíta? Dado que ele foi o primeiro Papa jesuíta, a gente precisa compreender que, do ponto de vista histórico, os jesuítas, e aí vamos imaginar padres jesuítas, né? Mas enfim, os religiosos jesuítas, mas sobretudo os padres, dificilmente ocupam espaços institucionais mais formais. Veja algo, Carol, interessante. Aqui no Brasil, dos mais de 300 bispos que temos,
talvez uma minoria da minoria seja jesuíta. Hoje, inclusive, eu não sei dizer... Por causa da missão deles? Não sei dizer se temos algum bispo jesuíta no Brasil. E ao redor do mundo, pouquíssimos. Por quê? Porque o carisma e a missão jesuíta prevê que eles estejam inseridos em espaços de fronteira. Sim. Na educação, com os pobres. Nem tanto nas paróquias, veja só coisa interessante. Nem tanto nas paróquias. Mas na educação não é mesmo, comum. né? Na educação, no serviço aos pobres, no trabalho educativo não formal, nas comunidades. Então, o fato de Francisco ter sido o primeiro Papa jesuíta diz muito, porque ele trouxe para o ministério petrino esse carisma, né? o carisma jesuíta, mas soube fazer com que esse carisma dialogasse com a instituição. Quando ele foi eleito bispo auxiliar de Buenos Aires, ele era um padre jesuíta, ex-superior provincial dos jesuítas na Argentina, então já havia ocupado uma função relevante, que era confessor e professor numa cidade do interior da Argentina. Nossa. E aí ele foi eleito bispo auxiliar de Buenos Aires. Veja, isso não é comum. Isso não é comum. Sim. E mais ainda, ascender a cátedra de Pedro, ser o bispo de Roma, ser o sucessor de Pedro, é um sinal muito grande. E aí, duas palavras me chamam a atenção, né? E Francisco trouxe essas palavras do contexto jesuíta, né? O discernimento, que para Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, era o carisma dos carismas, ou seja, não há como discernir outros carismas ou assumir outros dons se não há o discernimento como base. E o elemento da catequese por meio das imagens. Francisco era craque em usar expressões coloquiais, metafóricas. Pastor com cheiro de ovelhas, igreja em saída. Isso é muito jesuítico, assim. Então ele soube estabelecer esse diálogo de uma maneira muito interessante. Agora, fala uma coisa para mim. Você falou dessa questão, né, de como aconteceu com o Papa Francisco, como que ele foi ascendendo de uma forma, assim, inusitada, pelo menos, né, para dizer algo. E eu sei que muitas pessoas, às vezes, agora começam a se questionar, né, sobre o processo, como que vai ser e tal. Não quero entrar nesse assunto, não é o objetivo, mas, por exemplo, é possível que se passe na cabeça do próprio clero ou de alguém, assim, preparar alguém para ser Papa? Claro que o Espírito Santo, a gente sabe que conduz as coisas, né, a mão invisível da igreja, né, a mão invisível de Deus. Mas isso, humanamente, a igreja também tem esses aspectos. Como que é isso? Talvez uma preparação específica para ser Papa, eu diria que não. Vamos imaginar assim, puxa, fulano de tal é uma pessoa que nós podemos prepará-la ao longo do tempo e ela será Papa. Para esta função eclesial, não. Não para como uma premonição, assim não, né? Mas... Como se fosse uma espécie de plano de carreira, diria assim, não. Mas para outras funções na igreja, sim. Por exemplo, alguém que já é padre ou quando é seminarista, né? Um bispo, por exemplo, diz, olha, você tem um perfil para ser professor, por exemplo. Então nós vamos preparar você. Você tem um perfil para trabalhar em paróquia, vamos preparar. Você tem um perfil para ser formador no seminário. E depois, como bispo, também esse processo. Porque aí já não pode esquecer que a igreja é uma instituição. Sim. Né? Então a igreja funciona. Claro, ela funciona. Uma hierarquia. Perfeito. Ponto de vista do papado, eu acho que não. Aí vai muito de como o Espírito sopra num tempo específico da igreja. Veja, Francisco já tinha sido muito bem votado no conclave de 2005. E isso não é especulação, ele mesmo diz, na sua autobiografia, que em 2005 ele já havia recebido muitos votos. E no conclave de 2013, quando nos eventos que antecederam o conclave, as chamadas congregações gerais, aquelas reuniões entre os cardeais, Francisco faz alguns discursos, sobretudo um muito contundente, onde ele diz que a igreja não pode ser mais autorreferencial, a igreja tem que sair essa igreja em saída, que ele da fala. sua clausura, e depois ele categoriza essa fala dele na expressão igreja em saída. Ali os cardeais disseram, talvez o Espírito esteja soprando nessa direção. Então, Francisco e nem outro Papa é preparado para ser Papa, tanto que a maioria deles não, porque eu. Mas é um processo, e aí o Espírito vai trabalhando sem a gente saber, porque talvez se a gente soubesse, eu acho que a gente não ia querer muito. A gente atrapalharia, talvez, né? Diogo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje falar sobre isso com a gente, viu? Carol, gratidão a você, gratidão a quem nos acompanhou, e seguimos rezando pelo Papa, pelo seu descanso eterno e, posteriormente, pelo novo eleito, sucessor, né, de Pedro, aquele que estará nesse ministério. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Agora um recado do Felipe para você. Acompanhe comigo. Vai lá, Felipe.
Que alegria falar com você que está aqui acompanhando a nossa programação. E eu quero perguntar para você como está a sua saúde. Você sabe que o maior compromisso da vida é com a sua saúde. E talvez eu esteja falando com você que essas dores, essas inflamações nas articulações estão cada vez mais intensas, que hoje você tem dificuldade para subir uma escada, para caminhar, você vai no mercado, fazer tarefas simples do cotidiano já está virando uma grande dificuldade. É sinal de que o seu corpo está inflamado e ao longo do tempo o nosso corpo vai perdendo nutrientes, minerais, vitaminas e é recomendada a suplementação. Da mesma forma que você faz a sua higiene pessoal, você acorda de manhã, tem a sua rotina, a suplementação deve fazer parte do seu cotidiano. E quando eu falo de equilíbrio, preste atenção, magnésio quelato da Joy, ele é um mineral que estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você está com dificuldade para dormir, utilize 2 cápsulas ao dia para você ter um sono profundo, para que no dia seguinte você tenha mais energia, disposição, vitalidade. Ele é um mineral também que desinflama o seu corpo, reduzindo essas dores crônicas. Então, para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, é indispensável o uso do magnésio, que ele tem também a função de mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Ele manda vitamina C para fortalecer o seu sistema imunológico. E o telefone já está aqui, na sua telinha, 0800 591 8773. Você ligando agora, olha só, eu garanto para você um desconto que você vai pagar bem menos da metade. 60% de desconto é para você que está aqui ligadinho na programação. Se você não tem cartão de crédito, você pode pagar também no boleto, no carnezinho e começa a pagar daqui 45 dias e ainda leva de presente, olha só, o seca-barriga para potencializar todos os resultados deste magnésio, o rei dos minerais. Então ligue agora 0800 591 8773 e tenha muito mais saúde, energia e vitalidade com magnésio e convido a você a continuar conosco aqui na programação. Também convido você a ficar conosco aqui na programação. Eu me despeço, mas amanhã volto com você no mesmo horário, às 3h30 da tarde, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Aproveite para compartilhar lá no YouTube TV Evangelizar Oficial. Fique com Deus.